ele assistir esse vídeo, ele vai ficar chocado, porque eu nunca falei isso para ele. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Engel, eu sou a dona desse canal aqui do Cantinho, antigamente era Cantinho do Macramê, porque eu comecei esse canal fazendo macramê e agora virou Cantinho de viagem, de artes, Cantinho de histórias, de tudo, tá? Aqui no meu canal tem bastante vídeos também de artesanatos, né? Que eu fiz bastante, eu faço muito artesanato, eu só não tenho muito tempo de filmar porque eu trabalho período integral. Então ficou tudo mais difícil a minha vida, tá? Mas isso eu vou contando para vocês depois. Eu quero contar aqui agora para vocês a parte 2 da minha história, do que aconteceu quando eu resolvi trabalhar escondida do meu marido. Estava na escola 4 horas, né? Todos os dias, de segunda a sexta. E meu marido, né, naquela época, depois eu vou falar para vocês por que eu falo naquela época, isso é um outro tema. Ele trabalhava das 8 da manhã, ele ia para o Praxis, né? Praxis é consultório em alemão, ele ia para o consultório dele, como eu disse, ele é dentista, e ficava até 7 da noite, tá? Então ele chegava em casa às 7h30, 8 horas da noite. E aí eu pensei, o que eu vou fazer depois da escola, né? De meio-dia até às 7. Então eu pensei, tive a brilhante, falsa ideia de procurar um trabalho, né, na gastronomia. Foi o que eu fiz. Verão explodindo, a gastronomia precisando de gente para trabalhar, vai a Sandra lá com carta convite, imigrante, sem autorização de trabalho. Eu, né, conheci uma menina que trabalhava na gastronomia também, ela era do Afeganistão e trabalhava também em legal. E ela me levou para esse restaurante, numa cozinha, era uma cozinha xixilenta, gente, muito suja, e para lavar louça. Eu precisava, eu estava aqui na Alemanha e eu queria ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Então fui lavar louça nesse restaurante afegão. E era de segunda, quarta e sexta, mas não era registrado, é extremamente perigoso aqui se você não trabalha registrado, tá? Por isso eu falo para vocês, não caia na besteira de cometer o mesmo erro que eu cometi lá nos anos passados, tá? Quando eu vim para cá. Trabalhei acho que 2 ou 3 semanas, né? Eu estava vivendo aqui às custas do meu namorado, né? Que não era nem meu marido, era meu namorado. E eu não queria, né? Queria ter minha liberdade, queria fazer minhas coisas, queria comprar, antigamente eu era louca, eu gostava de gastar, de comprar roupa, e aceitei, fui fazer esse trabalho, né? E trabalhei lá 6 vezes, né? 2 semanas. Trabalhei de segunda, quarta e sexta, e depois do expediente ele sempre me pagava, porque os garçons, eles deixam uma quantia, uma porcentagem para o pessoal da cozinha. Então eu recebia aquele fixo e mais aquela comissão, né? Dava mais ou menos 80 euros. Na época, dava mais ou menos 80 euros. Nossa, eu achava aquilo o máximo, né? Ninguém nunca veio me procurar, ninguém vai falar nada, né? Gente, o sonho acabou depois da segunda semana. Como eu disse, eu trabalhei 2 semanas, né? Depois da segunda semana, eu trabalhei segunda, quarta e sexta. Isso, aí na sexta eu trabalhava até 5 da tarde, porque eu tinha que estar em casa quando meu marido chegasse, né? Gente, ele não sabe dessa história. Se ele assistir esse vídeo, ele vai ficar chocado. Da Débora Seco, né? Que acho que ela ia trabalhar em Miami, uma coisa assim. E não por causa disso que eu fui para esse trabalho. Eu fui porque coincidiu na época também de estar passando essa novela, né? E um certo dia, uma certa sexta-feira, na minha sexta-feira, chegou a polícia. Chegou a polícia e nesse restaurante, nessa cozinha xixilenta, era bem difícil de se esconder, quase não tinha lugar, porque era uma cozinha bem pequenininha.
E eu aqui tive a ideia de me enfiar dentro de um armário. Gente, um armário bem sujo mesmo, mas eu coube lá dentro, né? Só que eu deixei a ponta do meu avental do lado de fora, né? Eu queria fugir mesmo, eu tive pânico, eu comecei a chorar porque eles iam me levar embora, né? E o meu choro, o meu nervosismo era simplesmente porque o meu alemão, o meu namorado na época, ele tinha se responsabilizado por mim, né? Caso acontecesse alguma coisa comigo, ele seria o responsável. Então, naquele momento, acho que foram assim 5 minutos, passou um filme na minha cabeça, como se eu pudesse ver, prever o futuro, como se eu estivesse vendo ali o futuro, ele indo para julgamento, eu sendo deportada, ele recebendo uma multa pesada, talvez tendo que fechar o consultório dele, que ele tinha acabado de abrir, né, um ano anterior, em 2005, ele abriu o consultório dele, então esse era meu medo. Eu não pensei em mim, juro mesmo, eu pensava, eu chorava só por causa dele, porque eu tinha medo, estava com medo de ter prejudicado ele, né, e o pior, ele estava lá no trabalho e nem sabia de nada, pensando que eu estivesse em casa, né, olha só. O policial entrou na cozinha, não era uma mulher, ela entrou, uma polícia, né, mulher feminina, entrou na cozinha. E aí ela abriu o armário, que era onde eu estava escondida, né? Tinha mais gente escondida na cozinha, mas eles abriram primeiro o meu armário, né? Uma porque eu estava chorando, ela ouviu, e outra, a minha ponta do avental ficou do lado de fora, né? Então é claro que tinha alguém escondido ali. E aí? Como eu saí desse armário, ela me ajudou, ela foi super legal. Passaporte, pedi meu documento e não tinha levado, de propósito mesmo, eu não tinha levado o meu passaporte, porque eu fiquei com medo. Parece que já era intuição, já era bem intuitivo isso, não leva o passaporte, porque se acontecer alguma coisa, seu passaporte está salvo em casa, né? Eu não levei. E eu não falava nada em alemão. Não falava, tá? Apesar de ter ido para a escola, eu não conseguia ainda, e ainda mais nervosa. Isso, né? Eu consegui me acalmar, tomei água, consegui me acalmar. Essa policial, ela me acalmava o tempo todo, e o policial, o homem, o masculino, ele era muito grosso, e ela tentava, né, me acalmar ele e também me acalmar. E aí, esse policial falou: agora nós vamos para a delegacia. Se ela não tem documento, a gente quer saber qual é a origem dela, aonde ela está hospedada, o que, é que ela está fazendo aqui. Fomos para a delegacia. Gente, eu entrei naquele carro de polícia, eu entrei no carro de polícia, nós fomos para a delegacia. Eu só consegui imaginar, eu vou ser deportada, e o meu namorado, né, na época namorado, não sabe de nada, ele pensa que eu estou em casa, ele vai ser prejudicado, eu só conseguia pensar nisso e chorar, só chorava. Chegando na delegacia, eu já estava mais calma. Parece que aquele trajeto de carro indo para a delegacia, alguma coisa me acalmou. Eu não sei o que foi. Não sei, até hoje, mas me acalmou. Eu consegui racionalizar, né, consegui pensar e consegui pensar o que eu ia falar na delegacia, e eu tinha na minha cabeça, eu tinha que ficar calma para conseguir falar inglês com aquele povo lá, né? Chegando na delegacia, começaram as perguntas, o que eu estava fazendo lá, com quem que eu estava morando, e eu fui respondendo. Eu tive que falar, né? Onde que ele trabalhava, o que ele fazia, o que ele estava fazendo na Alemanha, e eu pedia para eles, pelo amor de Deus, não liga para ele, não liga, que eles olharam lá na internet, né, o nome do consultório, e eu pedia, assim, dentro de mim eu falava: meu Deus, me ajuda, ele não pode saber, né? Porque eu fiquei com muito medo como é que fala? Dele ficar desapontado. Claro que ele ia ficar, até hoje. Se ele ver esse vídeo, ó, me perdoe, mas eu não podia te falar na época. Esse policial, que foi super legal comigo, foi esse que fez as perguntas, tá? Ele não foi ele que me resgatou daquele lugar. O que me resgatou daquele lugar, que foi super bruto, era enorme, parecia o Robocop, né? Ele tinha umas roupas, assim, né, de polícia bem especializada mesmo, o Robocop da vida. E até hoje, quando eu penso, nossa, é capaz de eu sonhar com isso hoje à noite, porque eu estou contando para vocês. Mas eu fiquei um bom tempo tendo pesadelos, né? Eu já não dormia direito. Uma outra história.
O desencadeado dessa história foi que esse policial super legal, que me deu o cartão dele, me deixou ir, e falou, quer que eu te leve até a sua casa? Eu falei, não, obrigada, porque a delegacia era na cidade onde eu morava, né? Você imagina eu chegando, né, no carro da polícia, o que os vizinhos não iam pensar de mim, né? Então, por isso que eu penso, eu sou muito agradecida até hoje, né? Naquele trajeto do restaurante, nossa, fico emocionada de falar. Eu desenvolvi, como eu disse, uma gastrite nervosa, porque eu queria falar para ele, né, pro namorado, mas ao mesmo tempo eu estava com medo de perder a confiança dele, então eu não falei. E até hoje eu guardo esse segredo comigo, né? A única pessoa que sabia dessa história era a minha mãezinha, que faleceu, porque quando eu contei para esse meu primo e a mãe dele, a minha tia Rosa, quando eu contei para eles, a minha mãe estava perto, ela ouviu tudo também. Ando aqui, mudei de jaqueta, não reparem, a blusinha é a mesma, mas a jaqueta ficou toda molhada de água porque eu bati a mão no copo e aí voou água para todo lado. Agora eu tenho que ficar em pé, mas eu já estou terminando esse vídeo, só queria mostrar, falar para vocês um outro relato que aconteceu, né, meses depois desse primeiro que eu contei. Uma pessoa que eu conheci na escola, no Volkshochschule, me apresentou um gerente de um hotel, que é a rede de hotel Best Western, que tem aí no Brasil também, com certeza. E como eu sou formada em hotelaria, eu não pensei duas vezes, né? Eu queria muito trabalhar. Então, isso foi 2008, eu me casei em 2009, né? Eu ainda estava naquela fase de convite, né? Na fase convite. E ele me disse que ele ia me registrar. Então, ele me registrando, eu já poderia trabalhar, né? Porque você pode trabalhar se você recebe um trabalho. Então, aí eu recebi esse convite para trabalhar, né? Não era na recepção, porque eu não falava alemão, né? Falava inglês, mas aqui também tem que falar alemão, tá? E aí eles me ofereceram uma vaga para café da manhã, para fazer o café da manhã. Então, eu tinha que começar às 6 horas da manhã, porque tem hóspedes que já saem do hotel às 7 da manhã, porque eles já vão para o trabalho. Então, eu tinha que deixar tudo pronto até 6:30 da manhã. E aprendi, fiz, gostei, trabalhei lá por 6 meses, né? Antes de eu começar esse trabalho, eu fiquei 2 semanas fazendo a provinha, né? A experiência, né? Que fala. E essa menina que não gostava de mim, da recepção, com certeza foi ela, chamou o controle. Não era a polícia, era o controle, tá? A fiscalização. Eles foram lá. E ele estava tudo certinho. O meu chefe tinha feito o papel, só que eu não tinha assinado. Ele não deu para eu assinar. Porque eu teria que ter assinado já no primeiro dia, né? Só que ele esqueceu. Ele disse que esqueceu. Aí ficou tudo bem. Eu assinei lá na hora que o controle apareceu e pronto, né? E trabalhei 6 meses. Um dia eu saí porque eu não aguentei mais a pressão. Tava muito chato e eu chegava em casa esquentada, mas eu também estava contente porque eu tinha conseguido o meu primeiro trabalho registrado na Alemanha e foi a porta de entrada para outros trabalhos, né? Depois disso eu tive 4 ou 5 trabalhos e agora atualmente eu trabalho com turismo e em uma loja de vinagre que eles fazem o turismo no subsolo, né? Todos os dias vem turista e o turismo é no subsolo. Eles fazem um tour lá embaixo, onde tem os barris de vinagre. É uma forma de fazer vinagre bem diferente, é como se fosse um licor. É um vinagre fino. Quem se interessar, mas gente, eu moro aqui na Alemanha, tá? Não é no Brasil, não. É no Rheinland-Pfalz. Quem morar aqui na região, que quiser conhecer, então já entre em contato comigo, se quiser saber aonde eu trabalho, escreve eu quero saber, escreve aqui embaixo nos comentários, que eu vou falar para vocês, eu vou deixar o link também. E o dia que vocês quiserem fazer uma prova, né, fazer um Verkostung, que chama-se Verkostung, uma degustação dos vinagres finos, né, que parecem liqueur, vocês só entrar em contato comigo. E é isso, eu posso mostrar para vocês todos os 40 sortimentos que nós temos lá na loja. Falei demais, né? Ficou tudo bem. Depois disso eu me casei em 2009, mas isso é uma outra história e eu quero muito contar para vocês depois como foi meu parto, tudo. Gente, tem tanta coisa. Queria falar, acho que passou até um pouquinho mais das contas, mas é isso, a vida de imigrante, se você não mora no seu país de origem,
E se você não fala a língua do lugar de onde você está, do país onde você está, então muitas vezes você passa por dificuldade, humilhações, muitas. Eu percebi muito depois que eu aprendi a falar alemão, que eu aprendi a me defender. Olha, as coisas mudaram assim de um jeito. Então, quem mora aqui, as meninas, os meninos, né, podem confirmar que é assim mesmo. A vida de imigrante não é fácil se você não sabe a língua, tá? Então, se você quer vir para cá, para a Alemanha, para qualquer outro país que não seja o seu país de origem, primeiro aprende a língua, aprende pelo menos o básico, tá? É isso, meus amores. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, então já aproveita, se inscreva, porque toda semana tem história nova da minha vida. É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Auf Wiedersehen. Tschüss.